taxas. As taxas, elas estão previstas no artigo 77 a 80 do Código Tributário Nacional, assim como no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. A competência para instituir as taxas, ela é comum a todos os entes federativos, ou seja, pode instituir as taxas tanto a União como os estados, municípios e Distrito Federal. Elas são cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia. O poder de polícia é o poder que o Estado tem de estar fiscalizando ou regulamentando alguns serviços existentes na sociedade. Então, a exemplo, podemos falar das taxas de alvará, as taxas de inspeção sanitárias. Então, esse também é considerado um tributo no nosso ordenamento jurídico. O outro tributo é a contribuição de melhoria, que está prevista no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. E a competência para a instituição desse tributo é uma competência comum também. Ou seja, todos os entes federativos terão competência para instituí-lo. E qual é o fundamento da contribuição de melhoria? Ela é cobrada pelos entes federativos no âmbito de suas respectivas atribuições e é instituída para fazer face ao custo de obras públicas. Então, eu tenho uma casa e do lado da minha casa existe um terreno baldio. E nesse terreno baldio, o poder público ele constrói uma grande obra, um hospital público que valoriza por demais o meu terreno. Então, eu vou ter que pagar esse tributo, essa contribuição de melhoria pela valorização que o meu imóvel teve em face da obra pública, seja ela uma obra municipal, estadual ou federal. E o outro tributo previsto é o empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da Constituição Federal. E qual é o fundamento? O fundamento é de que somente a União pode instituir empréstimos nas hipóteses para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Então, pessoal, a circunstância de instituição do empréstimo compulsório, ela é apenas essas previstas na Constituição. Então, é um tributo que é mais difícil a gente ver a cobrança. E as contribuições especiais e contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica. Sendo que as contribuições sociais, elas estão previstas no artigo 149 e 195 da Constituição. A competência para instituir é da União. Elas são responsáveis pelo financiamento da Seguridade Social. E, como exemplo, existem as contribuições do INSS, do PIS e do CONFINS. Contribuições de interesse da categoria profissional ou econômica também é de competência da União. E ela existe para gerar recursos para os órgãos de controle ou de representação de tais categorias, como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação trabalhista básica. Já abordamos direito do consumidor, falamos um pouco sobre o direito tributário, falamos um pouco sobre direito empresarial e não poderíamos deixar de falar um pouco sobre a legislação trabalhista, que também tem uma relação muito próxima e estreita com o direito empresarial. E essa legislação, ela tem como fundamento básico os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. São direitos fundamentais do homem, que objetivam melhores condições de vida aos hipossuficientes, visando também a concretização da igualdade social. Então, quais são os grupos? Direitos sociais fundamentais, artigo 6º, direito dos trabalhadores em suas relações individuais, artigo 7º da Constituição, e os direitos coletivos dos trabalhadores previstos do artigo 9º ao artigo 11 da Constituição. Eu sugiro a vocês que leiam com calma esses artigos, porque eu vou pontuar os principais aspectos que estão consagrados no que eu acabei de falar para vocês, e
Antes de adentrarmos efetivamente nesses artigos, eu queria explicar um pouco sobre o surgimento. Assim como os demais direitos, os direitos trabalhistas, eles são constituídos historicamente. Portanto, eles são produtos das relações e conflitos de grupos sociais em determinados momentos de história. Eles nasceram das lutas dos trabalhadores pelo direito ao trabalho e a um salário digno, pelo direito de procurar riquezas e assim de ter moradia, educação, saúde, direitos básicos, terem seus direitos primordiais, os direitos principais assegurados. Esses são, por exemplo, os direitos ratificados tanto na Constituição Federal quanto na legislação trabalhista. Coloquei, inclusive, a CLT para vocês, que é o principal diploma legal que assegura os direitos dos trabalhadores. Então, são normas de ordem pública com a característica de imperativas e invioláveis pela vontade das partes contratantes da relação trabalhista. A Constituição Federal, ela proclama serem direitos sociais através do artigo 6º a educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. E aí eu chamo a atenção de vocês porque esse artigo, ele inclusive é muito cobrado em concurso público também. Os direitos sociais, eles são direitos muito importantes, assim como os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição. E a quem se destinam esses direitos sociais? Então, se destina aos trabalhadores urbanos que exercem atividades industrial, comercial e prestações de serviço, aos trabalhadores rurais que atuam na exploração agropastoril e aos trabalhadores domésticos, que também são contemplados nessas normas. Os direitos sociais são direitos fundamentais do homem que objetivam melhores condições de vida, visando a concretização da igualdade social, isso aqui eu já falei para vocês, e como um dos principais direitos garantidos na Constituição Federal, a gente fala do direito ao trabalho, né, que também prevê uma proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, gerando, inclusive, o acréscimo de uma multa de 40% sobre o FGTS quando a despedida for involuntária, ou seja, quando o empregado ele não pediu as contas e o empregador, sem justo motivo, despedir o empregado, ele vai ter o ônus de pagar essa multa de 40% no FGTS e também o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Direito ao salário mínimo, um salário mínimo nacionalmente unificado e capaz de atender às necessidades vitais e básicas dos trabalhadores. Então, pelo menos 30% do salário deve ser pago em dinheiro. Isso aqui também é uma garantia prevista no artigo 82 da CLT. A irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O artigo 468 da CLT, ele ainda proíbe alterações prejudiciais no contrato de trabalho. Então, observem que o direito do trabalho, ele é todo pautado no princípio da proteção ao trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação trabalhista. O trabalho noturno, ele vai ser remunerado com remuneração superior ao trabalho diurno. O empregado, ele ainda faz jus ao 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Horas extras remuneradas em no mínimo 50% acima das horas normais. O repouso semanal remunerado também é garantido, preferencialmente aos domingos. A licença maternidade da gestante, com o prazo de 120 dias, também é estipulado a licença paternidade de 5 dias no artigo 10 dos atos de disposições constitucionais e transitórias da Constituição. As férias anuais também são garantidas, que devem ser pagas antes do empregado efetivamente usufruir, com um acréscimo de 1/3, e também é assegurada a aposentadoria.
Então, esses foram só alguns dos direitos previstos no artigo 7º. Eu aconselho que, para responder às atividades de casa e atividade presencial, vocês possam ler com mais detalhe, porque algumas questões contemplam outros direitos que eu não citei. Direito coletivo dos trabalhadores. Eu cito para vocês o direito de liberdade de associação sindical. Então, todo empregado ele tem a liberdade de se associar ao sindicato. O Estado ele não pode intervir na organização sindical e também para que o sindicato exista, não é necessário que o Estado autorize a existência do sindicato. É necessário apenas um registro desse sindicato para o funcionamento. O direito de greve ele é um direito assegurado aos trabalhadores e garante a soberania da decisão dos trabalhadores sobre a oportunidade e os interesses que a manifestação visa proteger. Eu queria chamar a atenção para vocês no sentido de dizer que o direito de greve ele não é um direito absoluto, ou seja, as necessidades inadiáveis da coletividade devem ser respeitados. Como exemplo, tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, a compensação bancária, entre outras atividades. Os principais conceitos da CLT é empregado e empregador, né, que é o que forma a relação trabalhista. É consagrado no artigo 2º, conceito de empregador, como a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. O conceito de empregado ele também é previsto no artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual. Ou seja, para que seja considerado empregado, deve haver o vínculo da prestação de serviço habitual, sobre a dependência deste. Então, o empregado ele tem que estar dependente do empregador. Então, aqui é que se configura o vínculo da subordinação e mediante salário. Então, observem que os requisitos da relação de emprego é a habitualidade, a não eventualidade, ou seja, a habitualidade na prestação de serviço, a pessoalidade. O empregado ele tem que prestar o serviço de maneira pessoal, ele não pode transferir a prestação de serviço dele para outra pessoa. A subordinação de empregado em relação ao empregador e o pagamento do salário. O contrato individual de trabalho ele é um contrato bilateral, oneroso, ou seja, prevê um ônus comutativo, porque ele estabelece obrigações para ambas as partes, é consensual, porque ambos aceitam, é um contrato de adesão também, porque o trabalhador, o empregador, ele vai estabelecer algumas regras no contrato em que o empregado deve cumprir. É pessoal, porque ele vai prestar esse serviço de maneira pessoal, e de execução continuada, porque presume-se que os contratos de trabalho, eles têm um prazo indeterminado, ou seja, não tem aquele prazo previsto para acabar. E os direitos às ações trabalhistas, eu quero encerrar essa unidade já falando um pouco sobre a questão das ações trabalhistas, de quem é a competência para processar e julgar. A competência ela é da Justiça do Trabalho, então os trabalhadores e as empresas eles deverão estar acompanhados por advogados para representá-los junto à Justiça do Trabalho nas ações trabalhistas. Então, se você, por exemplo, trabalhou numa empresa durante 5 anos e durante 5 anos você não teve direito a férias, você não teve direito a repouso semanal remunerado, você pode requerer por meio de um advogado, na Justiça do Trabalho, exigir que esses direitos lhe sejam assegurados. Ainda que seja de uma maneira tardia, porque esperar 5 anos para ir na justiça é um tempo considerável. Mas ainda assim, de acordo com o artigo 11º da CLT, o direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, ele prescreve em 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Então, o contrato acabou, você ainda tem 2 anos a partir do término desse contrato para exigir aqueles direitos que você não
você não foi pleitear perante a justiça. Então, esse prazo aqui é o prazo previsto para as ações trabalhistas. E o material de vocês, ele ainda prevê outros assuntos, tais como acidente de trabalho e alguns aspectos previdenciários. Eu sugiro que nessa parte do material vocês leiam com atenção. Infelizmente, o tempo é muito pouco para poder contemplar todos os aspectos importantes e necessários de todas as disciplinas mencionadas. E para mim foi um prazer ministrar essa disciplina. Espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Obrigada.